Então, na semana passada nós conversamos sobre essa questão dos gêneros literários. Então, nós aprendemos que dentro da Bíblia, o texto bíblico, você tem vários gêneros. O autor ele sempre escolhe uma forma de comunicação, uma narrativa, uma poesia e coisas desse tipo. Então, isso está ok para vocês? Conseguiram entender um pouquinho sobre isso? Qual é o contexto aqui? O que estamos fazendo? Nós estamos tentando dar para você uma ferramenta que você consiga ler o texto de uma forma mais eficaz, entendendo como foi estabelecida essa comunicação entre o autor bíblico e o seu público. Quando eu entendo isto, eu consigo captar, resgatar, extrair dentro desse contexto a palavra de Deus e aplicá-la na minha vida. Porque a comunicação, você não pode perder isso de vista, a comunicação não foi feita diretamente a você. Então, o autor, quando se comunicou, primariamente falando, ele não comunicou-se com você. O texto é sobre nós. O texto nos apresenta um Deus e um texto nos apresenta a nossa salvação. Mas quando o texto foi escrito, ele não foi escrito pensando em nós no século 21. Ele foi escrito pensando num povo que está há 3.000 anos de história lá atrás, ou no mínimo 2.000 anos de história lá atrás. Então nós estamos falando de uma leitura de um texto que tem 2.000, 3.000 anos de história. Então, quando essa comunicação foi feita, primariamente, ela foi feita de uma forma aonde a linguagem, a forma, o contexto era totalmente diferente da nossa ideia moderna de leitura, de estruturas de texto e assim por diante. Seria como você escrevesse hoje e alguém achasse esse teu texto 3.000 anos na frente, lá no futuro. Imagine que ele tenha que voltar em 2024 para tentar em 2024, ele já está 300 anos à frente, ele tem que fazer esse processo de volta, ou 3.000 anos à frente, seja lá quantos anos ele estiver à frente, ele tem que fazer esse retorno para tentar entender esse texto que eu escrevi em 2024, para ele compreender esse texto lá no futuro, onde ele está localizado. Porque a linguagem, a comunicação, talvez lá no futuro, em que ele se encontra, já mudou. Isso foi o que aconteceu com o autor bíblico. Quando Paulo escreveu, quando João escreveu, quando Daniel escreveu, Jeremias escreveu, ele escreve para o público daquele momento. Só que eu estou agora o quê? 2.000, 3.000 anos à frente. O que eu tenho que fazer? Entrar na cápsula do tempo, voltar lá no período de Jeremias, Daniel, Pedro, João, Mateus. Eu tenho que voltar na cápsula do tempo e entrar no ambiente deles para entender. Aí lá eles usaram o quê? João escreveu por meio de uma narrativa, o outro por meio de uma profecia, o outro por meio de um apocalipse, entendeu? Isso foi o que a gente viu na semana passada. Hoje eu quero conversar com você a respeito do contexto. Vamos falar sobre entender os contextos, tá bom? Então, para que você tenha uma leitura mais sadia, mais saudável, é importante que você entenda o contexto. Todo texto ele tem um começo, um meio e um fim. Nunca ele está jogado em pedaços. Ninguém escreve algo e faz um sorteio, você vai pegando pedaços daquela história. Imagine
no jornal, quando o repórter vai te dar uma informação, o telejornal vai te comunicar algo, ele te comunica algo que é incompreensível, sem pé sem cabeça. Você não sabe o que ele está dizendo, porque, olha, aconteceu uma catástrofe assim. Tá, aonde aconteceu a catástrofe? O que é essa catástrofe? Em que país, em que cidade, em que rua? O que aconteceu? Aconteceu uma catástrofe. E se ele não te der o contexto daquilo, você não sabe aonde ocorreu, o que ocorreu, quantas pessoas foram atingidas, se estão precisando de ajuda humanitária naquele local, e assim por diante. Por quê? Porque a informação ela veio quebrada. Então você precisa ter toda uma informação para você analisar o todo. A Bíblia também deve ser lida desta forma. Você precisa entender contexto. Então, hoje eu vou trabalhar com você essa questão dos contextos bíblicos para você entender um pouquinho, tá bom? Se der, se a gente conseguir avançar, avançaremos para o drama das Escrituras e depois as dificuldades relacionadas à interpretação. Então vamos lá. Contexto imediato. Esse é o primeiro lugar. Para você entender o que eu vou falar, imagine que sabe quando a gente fala assim, abra o Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler do versículo do 1 ao 3. O que eu estou fazendo aqui para você? Eu estou te dando o endereço e o número da casa. Endereço, capítulo e o número da casa, os versículos. Então, estou te informando. João, capítulo 3. Então, eu tenho, vamos dizer assim, um bairro, o endereço e o número da casa. João, capítulo 1, verso do 1 ao 3. É isso que vamos ler. Mas imagine que no início de tudo, não existia o endereço da casa, muito menos o bairro, e era completo. Assim, o bloco de pensamento do autor não era definido por capítulos nem versículos. Então, quando nós estamos falando de contexto, a gente tem que prestar atenção, porque os versículos podem nos enganar. Você pode imaginar assim, capítulo 10 é uma coisa, capítulo 9 é outra coisa, capítulo 8 é outra coisa, capítulo 11 é outra coisa. Aí você pode imaginar que por ser capítulo 10, capítulo 11, os pensamentos estão às vezes desconectados uns dos outros. Não é assim. Quando o autor bíblico escreveu, não existia nem capítulo, nem versículo. Eram blocos de pensamentos contínuos. Então, dependendo do assunto e da forma como o autor está colocando, você tem este assunto distribuído em 2 capítulos da Bíblia. Eu vou mostrar um exemplo para você daqui um pouco, de uma história que você lê em um capítulo, só que ela começa no capítulo anterior, ela termina no capítulo posterior. Então, um versículo não significa que ele está isolado do todo. Por exemplo, você pode ler um versículo, temos em comum aquele versículo que é muito utilizado para falar sobre o Deus que pode nos prosperar. Vamos lá ver em Filipenses.
Só um minutinho que eu já vou falar. Peraí. Eu estou abrindo minha versão. O verso 13, por exemplo. Esse versículo ele é muito utilizado. Vou falar agora. Capítulo 4, verso 13 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Este versículo ele é utilizado muitas vezes fora do seu contexto. Ele é extraído, sim, puxado de dentro de um assunto e só se destaca ele. Então, como se destaca muitas vezes esse verso? Como algo que você vence, que você vai, eu posso tudo, é o que está escrito aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí esse versículo, ele é extraído do meio de uma conversa que está tendo. Aí o que ele está dizendo? Se você pegar o verso anterior, ele vai esclarecer. Se nós pegar o verso 11, vamos pegar o verso 11. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitando de algo, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que também é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja eu bem alimentado, seja eu com fome, tendo muito ou tendo pouco. Agora entenda o que ele fala. Tudo posso. Naquele que me... Mas pode o quê? Eu posso ter abundância, eu posso ter escassez. Em tudo eu sou fortalecido no Senhor. Tudo posso nele. Passar a escassez como ter a abundância. Isso não é só sobre essa ideia do tudo pode, vai lá, você vai vencer, você vai conquistar, tudo você pode em Deus. Não é esse o contexto. O contexto é sobre passar necessidade ou não. Porque quando você amplia ainda mais esse contexto está falando sobre o agradecimento de Paulo por uma oferta que ele recebe. Então ele está escrevendo uma carta, e no meio da carta ele está agradecendo a oferta que foi enviada a ele, que supre as necessidades dele. Mas aí ele está respondendo, se você for lá no 10 e assim por diante, ele vai estar falando da alegria de ser suprido, mas ele está deixando também claro assim, não importa o que esteja acontecendo comigo. Se eu vou ter abundância, ou se eu vou ter escassez, não importa. Em tudo eu sou fortalecido e tudo posso em Deus. Eu posso passar a escassez, como posso passar a necessidade. Então, quando você observa, por exemplo, o contexto, fica claro qual foi a intenção do autor ao se comunicar. Então, sempre preste atenção no contexto. Versículo não é isolado. Por exemplo, você tem o versículo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí, de repente, você gostou do 5. Aí você tirou o 5 e aplicou na sua vida. Mas o que o 5 quer dizer junto com o 4, com o 3, com o 2, com o 1, com o 6, com o 7, com o 8? Porque o 5 não está isolado dos demais, nem dos de cima, nem dos de baixo. Então você precisa entender o contexto em que a fala está, para você entender o que Deus está falando por meio daquele autor.
Então isso é muito importante, você entender contextos. Então, eu tenho um contexto imediato. Deixa eu mostrar para você um contexto imediato para a gente começar a lidar. Abre o texto de João. Evangelho de João, capítulo 1. Então, aqui eu começo a mostrar para você o que é um contexto imediato, tá bom? É o contexto menor, o que você está ali lidando diretamente com ele. Então, nós temos aqui um texto em 1 João, capítulo 1. Aonde eu tenho o contexto aqui? Eu começo no verso 1 do Evangelho de João e termino no verso 18. Neste ambiente, eu tenho um contexto imediato. O contexto imediato do Evangelho de João, aqui no capítulo 1, ele começa no verso 1 e termina no verso 18. Todos esses 18 versículos, eles falam de uma coisa só. É a apresentação de Jesus por meio do apóstolo João, como se fosse o início do seu evangelho. Ele vai mostrar quem é Jesus. Aí ele vai mostrar Jesus como aquele que é o próprio Deus. Esse é o contexto imediato. Vamos dizer assim, é a introdução do Evangelho de Mateus. Ele fez uma introdução. Sabe quando você precisa introduzir um assunto, aí você começa explicando algumas coisas para alguém e tal, até que você entre no assunto central, no assunto principal. Mas você faz o que? Às vezes uma introdução para a pessoa entender o assunto que você vai abordar. Então, o que João fez, primariamente falando, foi uma introdução do assunto que ele vai colocar dentro do seu evangelho. A introdução do Evangelho de João começa no capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Esta é a introdução. A partir daí, do 19 em seguida, já são os assuntos que João escolheu. Então, por exemplo, se eu estou lendo 1 João, capítulo 1, muitas vezes a gente trabalha com o verso 1, 2 e 3. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no início, criou todas as coisas. Não é assim que a gente trabalha? Do verso 1 ao verso 3, na maioria das vezes a gente para no 3. Porém, o contexto aqui é do 1 ao 18. Então, se eu estiver lendo esse texto, eu tenho que entender que o contexto é do 1 ao 18. Entendeu? Esse é um contexto imediato, direto, imediato. Então, por exemplo, o capítulo 1 começa no verso 1 e termina no verso 18. Esse é o contexto imediato. Aí eu entendo o que ele está falando. O que ele está falando? Da divindade do Filho de Deus. O Filho de Deus é o próprio Deus. Então, todo versículo, todo capítulo tem um começo, um meio e um fim. Nada está lá jogado. E você vai entender daqui um pouco isso. Então, eu estou falando aqui do contexto imediato. Depois, eu tenho o contexto maior, mais amplo, que já envolve outros assuntos dentro do mesmo, por exemplo, capítulo. Então, por exemplo, se eu quiser ampliar o contexto do capítulo 1, o que eu tenho que fazer? A leitura e dividir. Do capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, eu tenho uma introdução. Mas o capítulo 1 terminou no verso 18? Não. Ele tem uma continuação a partir do verso
19. Aí do verso 19 eu sigo até o verso 28. Aí, já pegaram. Já pegaram o assunto. Já estão espertos. Entendeu? Do 19 ao 20, eu tenho já um. Veja só, eu não tenho mais um imediato. Eu já tenho dois imediatos agora. Eu tenho o do 1 ao 18, do 19 ao 28. Depois, se eu quiser ampliar, eu tenho do 29 ao 34, do 35 ao 42, e assim sucessiva, até que ele termina no verso 51. Isso tudo é contexto imediato? Agora eu estou dentro de um contexto amplo. Contexto imediato é quando eu pego uma única parte. Por exemplo, contexto imediato do capítulo 1, se eu quiser trabalhar. Eu posso trabalhar do 19 ao 28. Mas eu posso trabalhar o contexto imediato do verso 1 ao verso 18. Vamos supor que o que me chamou a atenção está dentro do verso 19 ao 28. Aquele é o meu contexto imediato. Aí eu não estou trabalhando com o de cima nem com o contexto de baixo. Eu só quero trabalhar com esse contexto. Agora eu quero entender o capítulo 1 como um todo. Aí eu vou ver todas as partes dele. Aí é um contexto mais amplo. Ele se torna uma leitura maior, mais ampla. Porque agora eu tenho vários assuntos dentro de um mesmo capítulo. Entendeu? Então eu tenho uma introdução, eu tenho depois falando alguma coisa, primeiro milagre, tem algumas coisas aparecendo ali. Então eu parto do imediato para o contexto mais amplo. Então aqui eu tenho esse. Imagina assim, você vai caminhando dentro de uma lógica. Você conseguiu identificar o primeiro contexto imediato? Esse aqui é um contexto imediato. Começa no versículo 1, termina no versículo tal. Isso não significa que o capítulo não tenha outros assuntos. Ele terá outros assuntos, como você viu. Vários. Mas às vezes você não quer estudar os outros assuntos. Você só quer estudar aquela introdução do Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 18. Eu só quero estudar a introdução. Eu quero só entender o que João está me falando nessa introdução. Aí você vai estudar, vai ler do 1 ao 18. Mas eu quero entender todo o capítulo 1 do texto de João. Aí você vai pegar todos os trechos que estão separados por assuntos. Você percebeu que eles estão separadinhos por assuntos? Eles não estão o quê? Misturados. Então isso é um bloco de pensamento. Ele colocou um assunto, depois ele colocou um assunto posterior, depois ele colocou outro assunto. Entendeu? Ele vai numa coisa lógica, vai trabalhando. Imagina assim, esquece o capítulo e o versículo. Imagine que ele está escrevendo uma carta e está colocando os assuntos com começo, meio e fim. Aí ele começa outro assunto com começo, meio e fim. Aí ele finaliza e começa outro assunto com começo, meio e fim. Para facilitar a nossa vida, lá na frente, muito tempo depois, alguém teve a ideia de colocar primeiramente o capítulo. Como é que... aí fica mais fácil você localizar, tá? Tem um pensamento lá no capítulo 1, tem no capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Tem uns pensamentos lá diferentes, tá? Aí você identificou. Aí alguém teve a outra ideia, que peraí. Vou começar a identificar também esses assuntos por meio dos versículos. Então tem o capítulo 1, mas do versículo 1 ao versículo tal é um assunto, fecha esse assunto. Capítulo. Essas expressões, eu não sei se na Bíblia de vocês vai estar aí, mas ela tem uma antes de um assunto, está em negrito. Não está aí na sua Bíblia? Por exemplo, do verso 19 ao verso 28, o que tem aí na sua Bíblia em negrito? João Batista nega-se ele Cristo. João Batista
Nega-se ele, o Cristo. Ele faz a negação que ele seja o Cristo. Essa explicação aí no início desse verso 19 não é bíblica. Isto foi a nossa Sociedade Bíblica do Brasil, ou qualquer sociedade, a tradutora da tua Bíblia, que colocou aí para facilitar o teu entendimento. Então ela já deu a dica que o assunto mudou. Não é mais uma introdução. Do 19 ao 28, o assunto já mudou. Qual é o assunto? João Batista nega ser ele o Messias. Veja o próximo assunto. Qual é o próximo assunto? Jesus, o Cordeiro de Deus. Já mudou o assunto. Tu entendeu? Mas essas explicações não fazem parte do Evangelho de João. Isso não foi escrito por João. Mas o tradutor, quando foi traduzir o texto, ele fez o trabalho que eu deveria fazer. Ele já facilitou a minha vida. 50% do caminho ele já andou e já falou, ó, aqui começa um novo assunto. Aqui é o Cordeiro de Deus. Aqui é a negação de João. Aqui é a introdução do Evangelho de João. Tu está entendendo? Essas palavras em negritos aí mais em cima desses versos, elas são identificadores, mas elas não fazem parte do Evangelho de João. Isto foi a nossa Sociedade Bíblica do Brasil, ou qualquer outra sociedade bíblica que fez a tradução do idioma original para a língua portuguesa. Quando ela fez a tradução, os tradutores foram identificando os assuntos e te auxiliando. Ah, peraí, aqui mudou. Do versículo tal ao versículo tal é tantos assuntos aqui, é um assunto aqui. Ah, do tal a tal já é outro assunto. Aí ele coloca lá, tipo assim, uma notinha de rodapé para falar, presta atenção, aqui mudou o assunto, não é o mesmo. Tu entendeu? Então eu saio de um contexto imediato para um contexto mais amplo. Depois eu saio de um contexto amplo para um contexto de todo o livro. Então vamos lá, vamos marcar. O que é um contexto imediato? Eu só quero pegar o assunto do verso 1 ao verso 18. Isso é imediato. É o meu assunto. Mas pode ser 2 versículos, pode ser 3 versículos, pode ser 10, 20 versículos. Aí vai depender do tamanho do trecho que você está lendo, estudando. Mas ele pode ter 2 versículos só. Ou ele pode ter 18 versículos, como nesse caso do Evangelho de João. Isso só na introdução. Aí você está naquele assunto. Ah, mas eu quero agora entender todos os assuntos que estão no capítulo 1. Aí você já fez o quê? Já ampliou o teu olhar. Ah, tem esse assunto, esse assunto, esse assunto. Já ampliou. Aí você vai fazer o quê? O terceiro passo. Todos esses assuntos do capítulo 1 estão conversando com todos os assuntos dentro de todo o Evangelho de João. Então, quando você lê o capítulo 1, ele não está desconectado do capítulo 20 do Evangelho de João. Vamos lá dar uma olhadinha? Até aqui, tudo bem? Está conseguindo assimilar? Vocês já pegaram porque vocês são inteligentes, já perceberam. Então, vamos lá. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, contexto imediato. Capítulo 1, todo, contexto amplo. Agora, o capítulo 1 todo, ele conversa com todos os demais capítulos do Evangelho de João. Quantos capítulos nós temos no Evangelho de João? 21 capítulos, ok?
Então, todos os capítulos estão conversando entre si. Não existe nada que não esteja associado a isto. Então, o que ele começa com 21, o que ele começa no 1 e termina no 21, tudo que está lá dentro do Evangelho de João está conversando entre si. Então, eu parti de um contexto imediato, menor, para um contexto amplo, capítulo 1 completo. Agora eu quero conversar com todos os textos do Evangelho de João. Peraí, mas como é que esse Evangelho, esse capítulo 1 se comunica com todos os outros capítulos do Evangelho de João? Por quê? Porque quando João escreve, ele tem algo em mente. Quer ver? Abre o texto de João 20, verso 30. João 20, verso 30. Posso ler? Evangelho de João, capítulo 20, verso 30. Eu gosto disso aqui, que isso aqui, assim, ele nos ajuda a entender essas coisas. Veja só. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, ou muitos milagres, que não estão. Então, ele deixou do lado de fora muita coisa que ele poderia trazer para dentro deste texto. Então, imagine aqui, presta bem atenção. João está escrevendo um texto. Aí, em um determinado ponto do texto, ele precisa explicar para alguém, para os seus ouvintes, que muitas coisas ele não trouxe para dentro desse texto. Olha, gente, presta atenção. Eu quero comunicar a vocês que Jesus ele realizou muitos milagres diante dos seus discípulos, coisas extraordinárias, coisas fantásticas. Jesus fez coisas assim que... Olha, mas presta atenção. Não foi registrado, não está aqui. Eu não coloquei aqui esse texto para vocês. Mas tenha certeza que ele fez muito mais do que está contido aqui. Agora presta atenção no 21, no 31. Estes foram escritos. Estes o quê? Milagres. Estes quais? Aí tudo que ele colocou no Evangelho de João anterior a esta fala. Eu sou o pão, eu sou grande, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Aí tudo que ele vai colocando dentro deste Evangelho, antes dessa fala, é o que ele queria trazer para os seus ouvintes. Tu está entendendo o que ele está fazendo? Olha, presta atenção. Estes foram escritos para vocês crerem, acreditarem, confiarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo tenham vida em seu nome. Qual é o propósito do livro de João? Se alguém perguntar amanhã para você, você já sabe dar a resposta. Por que João escreveu o evangelho dele? Está aqui a resposta. João escreveu para que todo aquele que lê, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não somente creia, tenha vida nele. Aí você vai entender como é que ele abre o evangelho de João. Ele estava no princípio, era o Verbo. O Verbo era Deus. O que ele está dizendo? Para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí lembra que ele usa unigênito do Pai. No capítulo 1 está lá. O único da mesma natureza. O único
da mesma espécie, não há outro semelhante a ele. Ele é o único da mesma natureza do Pai. Deus de Deus é Deus. Então ele está dizendo, olha, o Filho de Deus é Deus. Não é qualquer ser humano, não é qualquer pessoa. O que eu estou colocando aqui é para você entender que Ele é o Filho de Deus. E quando você acreditar nisso, você terá vida nele. Esse é o propósito. Tudo que ficou para trás está relacionado a esse testemunho que ele quer comunicar, quer me comunicar, quer comunicar aos seus ouvintes. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, tudo que ele escreveu no Evangelho de João, do capítulo 1 ao capítulo 20, verso 31, está conectado a mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu entendeu o propósito? Agora eu tenho um contexto de todo o livro. Eu não tenho mais um contexto imediato, eu não tenho mais um contexto amplo, agora eu tenho um contexto imediato, um contexto amplo e um contexto de todo o livro. Todo o livro está se comunicando, está caminhando para o mesmo lugar. Qual é o lugar? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Tudo vai caminhar para isso. Tudo. Ele vai levar tudo. Então ele escolheu, imagina assim, ele escolheu a dedo, inspirado por Deus, os assuntos que ele iria colocar dentro desse evangelho para apresentar Jesus Cristo como o próprio Deus, o Filho de Deus. Pastor, Jesus estava explicando isso aí mais para os discípulos? Possivelmente, nós temos dentro desse contexto já uma heresia, já lá no finalzinho, porque quando João escreve esse texto, nós estamos falando já no final ou na virada do primeiro século. Então, nós estamos falando por volta do ano 90 a 100 ali. Nesse período já há uma especulação de um tipo de heresia gnóstica, falam de um pré-gnosticismo, de um combate. Você já vê isso nas cartas dele, quando ele fala assim, olha, todo aquele que negar que o Filho de Deus não veio, não encarnou, isso é anticristo, isso não tem nada a ver conosco. É alguém que está negando a divindade de Jesus. Então isso já fica evidente nas cartas. Na primeira epístola de João, lá você já encontra isso. O Evangelho vai ser escrito nesse período também. Então, ele é diferente dos demais. Por quê? Porque ele destaca a divindade de Jesus. Ele é diferente de Mateus, ele é diferente de Marcos, ele é diferente de Lucas. Por quê? Porque João coloca o seu olhar sobre Jesus e destaca para os seus ouvintes que Jesus é Deus. Por isso que existem essas falas. O Verbo tornou-se carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, vimos a sua majestade, vimos a sua beleza. Então, ele está mostrando a divindade de Jesus. Então, subentende-se que há uma igreja, uma comunidade na Ásia, ou para quem ele vai se dirigir, a quem ele está escrevendo, que está duvidando da divindade de Jesus. Então, ou ele está fortalecendo a igreja, ou ele está esclarecendo para o público que o desafia, ou desafia a igreja, que este Jesus é de fato o Filho de Deus. Aí por isso que ele vai falar, os meus olhos, na carta, na epístola, primeira epístola, ele vai falar, os meus olhos viram, as minhas mãos tocaram no verbo da vida. Então, assim, ele começa a falar que ele tocou, Deus encarnou. Havia uma heresia naquele momento, possivelmente, que nos informa que Jesus não poderia ter se tornado carne, habitado
em carne. Se ele é Deus, lá entre os gregos, na filosofia antiga, a matéria era uma coisa amaldiçoada. Então, você dizer assim, Deus desceu dos céus, da morada, do Olimpo, para habitar dentro de um ser humano ou para habitar um corpo humano. Isso era uma heresia das bravas. Você dizer que Deus deixou uma mansão celestial para se tornar um ser humano. Isso era, assim, era uma coisa que não cabia na mente e na cultura grega daquele momento. O que João está dizendo é totalmente ao contrário. Ele falou, não, você não entendeu. Deus se tornou carne, sim. Não é só isso, ele habitou entre nós. E não é só isso, ele fez milagres fantásticos entre nós. Eu vi. Esse dia eu estava com minha mãe, então minha mãe meus pais são cristãos. Então, me passa toda a Sabedoria. para poder. Esse dia a gente está conversando, então ela chega um dia, começou uma fala de bens materiais, né? Para que isso aí muita gente morreu e deixou as coisas ali. E como eles são muito apegados nessas coisas, aí a gente conversando na mesa, ela falou, olha, eu explicando para ela falou assim, mas esse Deus aí, esse Deus que tu fala é vivo? Assim, é vivo? Ela falou, Deus é morto, mas não, Deus é vivo. Aí ela olhou para mim assim, mas esse Deus é vivo? Eu falei, Deus é vivo. Aí ela se calou. Mas é isso que está acontecendo. Eu tenho alguém lá no meio, no período em que João habita ali, está habitando, alguém está dizendo que é impossível Deus se tornar um ser humano. Que João está dizendo, não, ele se tornou ser humano. Eu vi. Eu toquei. Nós vimos os milagres que ele fez entre nós. Mas não dá para contar tudo. Vou contar só alguns para você acreditar que ele é o Filho de Deus. Está entendendo o que ele está fazendo? Então, do lado de fora, ele está combatendo possivelmente uma heresia. Não está muito claro para nós, eruditos, estudiosos, assim, não está muito claro. Porque entende-se que essa doutrina lá na frente é que ela vai ficar mais forte. Mas o que se entende é que há já alguma coisa acontecendo relacionada a isso. Por isso que ele tem que destacar essa questão da divindade. Por isso que o evangelho dele é totalmente diferente dos demais. Não tem como... Até a leitura dele ela tem que ser feita separada. A gente fala assim que tanto Mateus como Marcos e Lucas, você pode ler os três juntos, vai diferenciar um ponto ou outro entre eles. João não tem como. João é totalmente diferente dos outros três. Porque o que ele está combatendo, o que ele está tentando esclarecer é um assunto que vai divergir, que não tem nada a ver. Os outros estão, tipo assim, fazendo uma biografia. Ele está falando de Jesus. De Jesus. Eles estão fazendo uma biografia de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. Uma espécie de biografia. Nasceu, o pai é esse, a mãe é aquela, viveu assim, assim. Ele vem contando a história de Jesus. O que João está fazendo é totalmente diferente. João não está falando sobre o nascimento de Jesus. João está dando um passo além. Ele está falando, não, gente, isso é Deus. Já está? Ele está na eternidade e todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele está dando um passo além, não está falando do nascimento, não está fazendo uma biografia. Então o evangelho dele é totalmente diferente. E aqui vai o detalhe: quem acha que o evangelho de João é mais fácil, não entendeu ainda o evangelho de João. O evangelho de João é mais difícil porque trata diretamente com a divindade de Jesus. Não é tão difícil, porque às vezes as pessoas falam assim, não, começa pelo evangelho de João, porque o evangelho de João é simples, pô. É golpe. É golpe. É o mais difícil, porque lida com a divindade direta de Jesus. Ele não tem algumas coisas que os outros evangelhos vão ter. Por exemplo, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas. Esses evangelhos são mais fáceis de você entender Jesus no seu todo. O evangelho de João, ele destaca só praticamente a divindade de Jesus. Assim, a preocupação de João é falar assim, ele é Deus e tornou-se homem. Está entendendo?
É por isso que eu estou escrevendo esse evangelho aqui. Eu só quero mostrar para você que ele é Deus e tornou santo. E vamos encerrar esse assunto. Aí ele não vai ficar discutindo outros assuntos. Por isso que ele se torna um evangelho um pouco mais difícil. Não que ele não seja... você não pode ler, não é isso. Mas assim, se você quer de fato ter uma visão mais ampla de Jesus, vá para os outros evangelhos. Esse já é mais complicadinho. E esse, se você observar, ele trata só da vida final, da vida de Jesus, já nas festas, já no jardim e já na condenação. Ele já pega o finalzinho da vida de Jesus. Ele resumindo, né, pastor? Destacando a divindade. Não traçando outros pormenores. Por exemplo, você vai no Evangelho de Mateus, ele vai te dar a genealogia da mãe, do pai de Jesus. Ele vem desse, nasceu daquele. Aí quando era pequenininho estava ali, quando foi batizada. Sabe? Ele contém muitos detalhes. Bem detalhado. Nos outros evangelhos. O Evangelho de João já não vem nessa pegada. Então nós entendemos o que aqui? Que eu tenho um contexto imediato, um contexto amplo e um contexto que está conversando com todo o livro. Então, entendeu, né? Então, tudo que está dentro do capítulo 1 ao capítulo 21 está se comunicando entre si. Não está nada solto. Isso acontece com as epístolas de Paulo aos Romanos, de Paulo aos Efésios. Isso acontece com o Evangelho de Mateus. Isso acontece com o Evangelho de Lucas. Tudo tem começo, meio e fim. Nada está solto e os assuntos não estão lá aleatórios.